Então, dando sequência ao nosso trabalho, quero passar a palavra para... Vai tratar um pouco sobre as políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa. Pedir para o ex-prefeito Hélder Inácio, de Cariacica. À vontade, por favor. Bom, gente. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero saudar a todos, saudar você, Valmir, e agradecer à Presidência da República por esse convite, saudar o Dalton, né, que é prefeito lá de Venda Nova, do Espírito Santo também, vai falar sobre agroturismo. Renildes, que é uma prefeita empreendedora que eu já conheço há um bom tempo, participa da rede de prefeitos empreendedores conosco. A Marta estou conhecendo hoje, mas vi que é dessas mulheres que bota para quebrar. Aliás, a mulherada está cada vez, né, tendo mais atuação em todos os campos, e especialmente na política. Eu fico feliz por isso. Nós vamos apresentar um pouco da nossa experiência de apoio, de políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa. Antes, eu só queria dizer o seguinte, né, que hoje, ser prefeito é um misto de prazer e dor. Acho que não é só hoje, não, né? Em todos os tempos foi um misto de prazer e dor. Talvez hoje um pouco mais. Se chove muito, a culpa é do prefeito. Se faz muito sol, também costuma ser culpa do prefeito. Um prefeito amigo meu me disse outro dia que o vizinho estava fazendo muita fofoca e o morador foi reclamar com ele para que ele tomasse providência das fofocas que o vizinho estava fazendo. Então, ou seja, a vida acontece no município. A vida acontece efetivamente nas nossas cidades. Agora, para quem vê a política, né, para quem vê a política como um instrumento de promoção do bem comum, governar é fascinante. É uma experiência extraordinária, porque nós temos a oportunidade de transformar sonhos em realidade. Nós temos a possibilidade de mudar a vida das pessoas. Se há muitos problemas na política, como há em todos os campos da atividade humana, a política é um instrumento extraordinário para nós melhorarmos a vida das pessoas e, como foi muito bem mostrado aqui pela Marta, mudar a vida da nossa cidade. Eu queria aproveitar, assim, nós estamos iniciando novos mandatos. Eu já estou pendurando as chuteiras, né? Concluí meus 8 anos de mandato, fui prefeito de 2005 a 2012, mas eu acho importante, antes de entrar no tema propriamente dito, dizer 3 coisas, né, para os novos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, e até para os novos secretários, assessores que estão nas administrações municipais. Assim, eu considero que tem 3 coisas muito importantes, eu queria só rapidamente. O tempo passa muito depressa. Se os prefeitos e gestores municipais observarem, 30 dias já se foram. Daqui a pouco vão faltar 30 dias e o povo vai perguntar: o que você fez para melhorar a vida da nossa cidade? Então, não percam tempo. Segunda coisa, a população está cada vez mais exigente. Cada vez mais exigente, e é bom que esteja assim, porque vai cobrar cada vez mais dos gestores públicos. E a terceira coisa, não há mais lugar para o improviso administrativo. Quem quer governar apenas na base do improviso não vai ter êxito na gestão. E não governar na base do improviso é ter planejamento estratégico, é garantir mecanismos de integração com a comunidade, mas eu diria uma coisa fundamental: é preciso ter equipe. Tenho certeza que a prefeita, para fazer o que fez, teve que ter equipe. E quem não consegue montar uma equipe que tenha coesão, compromisso, certamente não conseguirá êxito na sua gestão. O que eu vou apresentar, né, aqui sobre a experiência de Cariacica mostra muito claramente o seguinte, que o grande êxito que nós tivemos se deve a planejamento estratégico, se deve a uma boa equipe, e uma equipe não de figurões, de nomes de expressão, mas de pessoas comprometidas com o projeto que nós desenvolvemos na nossa cidade. Mas antes de falar, como o meu tema é política de apoio à micro e pequena empresa, quando os prefeitos começam, né, eles começam a levantar a situação das administrações, muitos começam a falar das dívidas, dos problemas, e alguns prefeitos, gestores,
e eu também vivi isso, corre um risco de passar 4 anos reclamando. Reclamando do antecessor, reclamando do outro, e não efetivamente fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu queria dizer o seguinte, gente, toda cidade tem ouro. Esse é o ponto inicial da minha exposição. Toda cidade tem ouro nas mãos. Pode ter os problemas que for, pode ter o problema da seca, pode ter o problema do desemprego, da violência, mas toda cidade tem ouro nas mãos. E o problema é que tem muita gente que não consegue ver esse ouro que existe na sua cidade. Vou repetir. Os prefeitos e gestores públicos têm ouro nas mãos. E que ouro é esse? Que ouro é esse que nós temos nas mãos? As pessoas que moram nas nossas cidades. Elas têm que ser as coisas mais importantes da nossa gestão. E quando essas pessoas são empreendedoras, aí elas valem muito mais. Então, nós precisamos transformar as nossas gestões em gestões empreendedoras. E para que isso aconteça, não há outro caminho senão nós valorizarmos os pequenos negócios. Os pequenos negócios valem ouro nas nossas cidades. As pessoas empreendedoras valem ouro nas nossas cidades. A gente poderia perguntar, quantas cidades brasileiras têm condições de atrair uma grande ou uma média empresa? Quantas cidades têm condições de atrair uma média ou uma grande empresa? E eu conheço prefeitos, vocês também conhecem, que passam 4 anos sonhando que vão atrair para a sua cidade, para o seu território, uma média ou uma grande empresa. Perdem tempo. Perdem tempo, porque são poucas as cidades que conseguem atrair médias e grandes empresas. Agora, tem uma coisa comum a todas as cidades. Tem uma coisa comum a todas as cidades, que é o ouro do que eu falei, que são as pessoas empreendedoras, que são os pequenos negócios. Eu pergunto, qual a cidade brasileira que não tem empreendedor individual? Qual a cidade brasileira que não tem micro e pequena empresa? Todas as cidades têm. E o que nós fazemos? Essa é a pergunta que eu quero deixar. O que nós fazemos com este ouro que nós temos nas mãos? O que nós fazemos com este ouro que nós temos nas mãos? Essa é a pergunta que eu quero deixar para apresentar, né, a nossa experiência de Cariacica. E aí eu entro, né, falando da nossa experiência, porque eu tenho participado de vários eventos sobre micro e pequena empresa pelo país. Estou vendo a Dulce do Sebrae aqui, nacional, né, eu sou, às vezes, convidado pelo Sebrae Nacional, pelos estados, para falar um pouco da nossa experiência, e eu tenho começado a provocar um debate, até porque a nossa presidenta Dilma agora deu mais um passo, criou o Ministério da Micro e Pequena Empresa, e eu tenho desafiado, né, as pessoas a pensarem um pouco. Pensarem em quê? Pensarem em que pese que lá na cidade de Bananeiras, na cidade de Santana do Ipanema, em Venda Nova, em Várzea Paulista, que vai chegar daqui a pouco, ou em qualquer cidade, a gente tem as nossas peculiaridades. Então, nós temos as nossas prioridades locais. Então, cada cidade tem que ter sua prioridade. Um governo sem prioridade é um governo que não vai longe. Mas eu tenho desafiado as pessoas e acho que todas as cidades brasileiras deveriam eleger os pequenos negócios como prioridade de governo. Todas as cidades. Pode ter a educação como prioridade, pode ter a saúde, pode ter a agricultura, mas eleger os pequenos negócios, porque os pequenos negócios dialogam com todas as áreas da nossa administração. Então, eu acho que nós precisamos pensar nisso. Temos um ouro nas mãos e muitas vezes deixamos de atuar porque não conhecemos as possibilidades que nós temos e as potencialidades. E aí eu vou falar a partir de Cariacica. Cariacica é uma cidade com 350 mil habitantes, fica na região metropolitana da Grande Vitória. Uma cidade que quem conhece sabe, muito problemática, cidade dormitório, está mudando o seu perfil agora, com um índice de violência alto. Eu sou o 18º prefeito, agora 19º em 30 anos, prefeitos assassinados, afastados, intervenção, instabilidade política. Assumi a prefeitura e era um verdadeiro caos,
As pessoas diziam, você está ficando maluco, eu era deputado estadual, fique na Assembleia, que é mais tranquilo. E nós, né, enfrentamos o desafio. E o que nós fizemos? Nós fizemos algumas opções na nossa cidade. As pessoas tinham vergonha de emplacar, viu, Paulo McDonald, que apresentou aqui ontem, ex-prefeito de Foz do Iguaçu. As pessoas tinham vergonha de emplacar o carro com o nome da cidade. Eu sei que tem outras cidades assim no Brasil. E o que fazer para elevar a autoestima das pessoas? Uma cidade sem dinheiro, endividada, e nós fizemos uma opção. E a opção foi pelos empreendedores, pelas micro e pequenas empresas, que representam 99%, né, das empresas brasileiras. E aí, eu queria que o Tiago, viu, Tiago, já colocasse a primeira foto. Nós fizemos uma opção. E qual foi a opção? Né? Estava em debate no Congresso a lei da micro e pequena empresa, e nós criamos, então, em Cariacica, um fórum empresarial consultivo. Fomos debater com os empresários o que fazer para termos uma política de apoio aos pequenos negócios, já que eles eram os mais importantes e são os mais importantes na nossa cidade. Nos reuníamos todo mês para conversar um pouco sobre o que fazer. Segue. E aí, dessa discussão, pode passar, Tiago, nós começamos a construir algumas coisas importantes. Cariacica foi a primeira cidade do Brasil a ter uma lei de apoio à micro e pequena empresa. Primeira cidade do Brasil. Mas a lei não ficou na gaveta. Nós criamos, hoje é a Casa do Empreendedor, mas no início era o CIAMP, o Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Quando eu assumi, uma empresa levava 150 dias para ter um alvará. Hoje, a empresa recebe, aqui na Casa do Empreendedor, o alvará em 24 horas. Se o empreendedor quiser abrir uma empresa pela internet, ele faz isso em 5 minutos. Em 5 minutos, ele tem um alvará provisório para funcionar a sua empresa em apenas 5 minutos pela internet. O que isso mudou? Mudou que nós tínhamos 7.000 empresas regulares em 2005, hoje nós temos 17.000 empresas. Foram 10.000 novas empresas ou empresas que se regularizaram. O que isso significa? De cada 100 empresas abertas no Espírito Santo, em 2005, 6 eram de Cariacica, agora 15 são de Cariacica. O que isso significa? A cidade do maior desemprego no Espírito Santo, hoje, consegue liderar por 3 anos consecutivos a taxa de crescimento de emprego na região metropolitana da Grande Vitória, superando Vila Velha, Vitória e até o município de Serra. Isso em função do apoio à micro e pequena empresa. 14% só do que a gente comprava pela prefeitura, que a gente comprava, era de micro e pequena empresa. Hoje, 57% de todas as compras públicas são feitas através da micro e pequena empresa. Nessa Casa do Empreendedor, tem corpo de bombeiros, nessa Casa do Empreendedor, tem 7 secretarias que funcionam num lugar só. Quer dizer, não é a secretaria inteira, mas representantes da secretaria. Vigilância sanitária, licenciamento ambiental, postura, bombeiros, finanças, ou seja, o empreendedor só vai nesta casa. Ele resolve tudo na Casa do Empreendedor. E antes, ele ficava circulando de repartição em repartição e gastava meses para conseguir resolver o seu problema. Desburocratizar e apoiar os pequenos negócios é fundamental. Mas nós não criamos em Cariacica, pode passar, apenas a Casa do Empreendedor. Nós criamos uma rede para valorizar os empreendedores. Então, as pessoas são as mais importantes. Os empreendedores individuais e pequenos empresários que são os mais importantes. Eles são o centro do nosso projeto. E aí a gente, além da Casa do Empreendedor, nós temos um programa de acesso ao crédito, nós temos um programa de compras governamentais, nós temos um programa de qualificação profissional, nós temos um programa de tecnologia da informação, de inovação e tecnologia com os telecentros espalhados pelos bairros da periferia. Nós temos, por exemplo, passa a próxima, Tiago, nós temos uma unidade móvel simples, que faz um efeito grande numa cidade de 350 mil habitantes. Eu fico imaginando o que não faria numa cidade de 20, 10, 3, 5 mil habitantes. Essa unidade, barata,
É uma Kombi com som, com internet, com computador e impressora. E os agentes de desenvolvimento. Essa Kombi percorre os bairros, essa unidade móvel, e nesta Kombi a gente abre empresa, nesta Kombi a gente faz operação de crédito, nesta Kombi a gente dá todas as informações para os empreendedores. E ao invés de ficar esperando o empreendedor ir à prefeitura, nós fomos em busca dos empreendedores. E não só, né, fizemos o CIAMP na Praça, volta. O CIAMP na Praça é o Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Fizemos também, pode passar, o nosso crédito nas comunidades, que é o programa de nosso crédito. A gente levou os programas para a comunidade. Aí talvez esteja um grande recado para os prefeitos, para os gestores. Muitas vezes, nós ficamos no conforto do ar-condicionado, atrás e dentro dos nossos gabinetes. É preciso que nós tenhamos a coragem de sair dos gabinetes e conversar com a população, e gerar oportunidade. E fez com que isso, Cariacica, se transformasse hoje numa referência. E eu fico feliz porque os últimos dados do Detran, do Espírito Santo, mostram que nós hoje estamos em segundo lugar no estado no crescimento de emplacamento de veículos. O que isso tem a ver? Porque melhorou a vida das pessoas, o Lula, a Dilma melhoraram o Brasil e isso melhorou a vida das pessoas, é verdade. Mas como que aquela cidade, envergonhada, em que as pessoas não emplacavam seus carros, hoje é a segunda cidade em crescimento de veículos emplacados no Espírito Santo? É sinal que a autoestima mudou, que o ânimo do povo de Cariacica mudou. A cidade ainda é cheia de problemas. Eu costumo dizer que se você for a Cariacica, você vai falar assim, olha, mas o prefeito falou tão bem da cidade, e a cidade ainda tem muitos problemas, mas hoje o ânimo é outro. E eu também acho a minha cidade uma cidade linda, porque quem é prefeito de uma cidade e não valoriza a sua cidade, não tem o direito, não deveria ter tido o direito de se candidatar. Nós temos que defender as nossas cidades como nós defendemos as nossas casas, nossas famílias. As cidades são fundamentais e elas se desenvolvem pela ação dos prefeitos, mas pela integração com a sociedade. E aí, para encerrar, né, eu quero falar que o seguinte, tudo que nós fizemos acabou dando reconhecimento. Cariacica era vista como uma cidade vergonha, uma cidade problema. E nós ganhamos, aqui apenas um prêmio do Sebrae que nós ganhamos na etapa nacional de prefeito empreendedor, mas nós ganhamos 19 prêmios ao longo dos 8 anos. Do Sebrae, da Gazeta Mercantil, prêmio Prefeito Amigo da Criança, Inoves e tantos outros prêmios, né, que são reconhecidos no Brasil pela nossa gestão. O que isso vale para uma cidade? Vale que o morador passa a ter mais o sentimento de pertencimento à cidade. Antes o morador tinha vergonha e hoje ele começa a sentir orgulho. Não é que tem orgulho já plenamente, mas começa a ter orgulho da sua cidade. E a cidade passa a ter outra perspectiva de crescimento. E aí, Tiago, pode colocar o vídeo que eu vou encerrando, dizer para vocês o seguinte, vale a pena a gente dedicar a nossa vida e a nossa gestão para várias áreas. Um governo que não investe em educação, por exemplo, está deixando ou fazendo o trabalho pela metade. E lá nós também fizemos um trabalho, nós elegemos 2 prioridades, micro e pequena empresa, empreendedor individual e educação. Pode deixar o vídeo rodando aí. Mas, se a gente não tivesse feito essa política de apoio aos pequenos negócios, Cariacica não teria dado a volta por cima, porque a cidade era uma cidade sem perspectivas, uma cidade que estava fadada ao fracasso. E como Cariacica, eu vejo tantas cidades brasileiras que conseguiram, através do apoio à micro e pequena empresa, conseguiram dar a volta por cima. Utilizem o apoio do Sebrae, busquem o apoio dos empreendedores, e vocês vão ver. Dizem que é para tirar o som, viu? Só deixar as imagens. Mas, enfim, eu quero encerrar dizendo a vocês que hoje a cidade de Cariacica é muito melhor do que era. A educação foi ponto fundamental, mas eu não tenho dúvida que essa cidade, essa nova cidade que nós estamos a construir, o que era sonho,
começou a se transformar em realidade. E essa realidade foi possível porque nós apostamos nos pequenos negócios, no ouro que nós tínhamos e temos nas mãos. Muitos não sabem, mas alguns já começaram a despertar. Quem segura a economia brasileira não são os grandes. Lá em Cariacica eu tenho excelente relação com as grandes empresas, porque é uma cidade que também tem grandes empresas, especialmente de logística. Lá nós temos, né, empresas importantes, mas eu estendo o tapete vermelho para micro e pequena empresa. A preferência do nosso governo não é pelas grandes. As grandes, elas conseguem sobreviver sozinhos. É assim na nossa vida. Quando nós nos tornamos adolescentes, jovens e adultos, nós já andamos com as nossas próprias pernas. Quando nós somos crianças, nós precisamos que os nossos pais nos conduzam para a escola, para a igreja, né, pelos caminhos bons que todos nós esperamos. E a micro e pequena empresa precisa ter o apoio das pessoas. Hoje nós temos políticas importantes, tem a lei geral, está na nossa mão, é pegar a lei geral, tirar do papel e transformar essa lei geral, né, numa lei que efetivamente mude a vida das pessoas com mais emprego, com mais cidadania empresarial, com mais inclusão social. E vou dizer para encerrar, o governo federal, Valmir, que eu quero parabenizar pelas políticas que tem desenvolvido, está falando no Brasil sem miséria. Uma das formas extraordinárias de combater a miséria, vou repetir, uma das formas extraordinárias de combater a miséria é investir no empreendedor individual, seja do campo, seja da cidade, seja, né, da área agrícola, ou seja, da área de serviços. É possível sim, gente. É só a gente acreditar e transformar esse ouro que nós temos nas mãos, né, em riqueza que possa ser distribuída para todos os moradores da nossa cidade. Vamos transformar os pequenos negócios em prioridades em nossas cidades. E nós vamos ver que a nossa cidade vai ficar muito mais rica, porque, de fato, país rico é país sem miséria, cidade rica é cidade sem miséria. E sem miséria só é possível quando a gente investe naqueles que mais precisam. Um grande abraço e viva os pequenos negócios no nosso país. Obrigado, Helder.